Eu já abro o programa de hoje com um caso terrível. Assim como houve um massacre em Paraisópolis, também houve um massacre provocado por este homem que você está vendo agora. Este homem que você está vendo se chama Alexander. Alexander é um homem que hoje em São Paulo matou simplesmente 5 pessoas de uma mesma família. Alexander ainda atirou na atual mulher. Vem para mim, por favor. Tem aqui a foto das outras vítimas também, Edu? É um caso que já está chocando todo o Brasil. Nós daqui a pouco vamos ao Instituto Médico Legal do Litoral de São Paulo. Vamos à Delegacia da Polícia Civil que investiga essa barbárie, este verdadeiro massacre cometido por Alexander. Essas 2 meninas que vocês estão vendo estão entre os mortos. E eu anuncio para vocês quem são as pessoas que não conseguiram escapar da maldade, que não conseguiram escapar das garras desse homem completamente fora de si. Daurila, uma senhora de 41 anos. Daurila, de 65 anos. Margarete, a ex-amante dele. Pode ir trocando as imagens. Exatamente. Margarete, de 41. Maísa, a irmã de Margarete, de 39 anos. Eu estou falando da sobrinha dela, Larissa, também, de 19 anos. E o pai dela, o seu Carlos, um senhor de 57 anos. Prestem atenção, vem para mim, por favor, em tudo o que será revelado a partir de agora. Depois de descobrir que o filho que Alexander teve com uma ex-amante, a Margarete, ele descobre o resultado do DNA. Tem a foto da Margarete, Mariana? A gente conseguiu já? É um caso que aconteceu hoje no começo do almoço. Nós estamos tentando a foto da Margarete. Conseguimos das outras pessoas que estavam na casa. O Alexander, portanto, descobre pela mulher dele, pela companheira atual, a Renata, de que o filho que ele teve com a amante não é dele. Portanto, se coloquem na situação do casal. Um marido brigando com a mulher e durante essa discussão ele conta para a mulher Renata: olha, você acredita que o filho que eu tive com a Margarete, que hoje tem 8 anos de idade, não é meu? E a Renata pergunta: mas você me traiu durante esse tempo e teve um filho com uma amante. E agora você quer me dizer que foi traído pela sua amante? E quando ele percebe que o olhar de Renata era uma espécie de deboche, segundo as informações colhidas pela polícia, quando eles começam a perceber que o olhar da mulher dele era um olhar de ironia, ele não pensa 2 vezes. Ele vai até a casa da amante e mostra ao pessoal todo que foi morto, por favor. E o Alexander acaba com 1 por 1. Ele pega uma arma e não pensa 2 vezes. Ele mata a ex-sogra, ele mata a amante, ele mata a sobrinha e as outras 4 pessoas além da amante que estavam na casa. Segundo os moradores que vivem no entorno do local, me dá as imagens do local, por favor, Edu. Me dá as imagens do local. Quem mora ali no local define o crime com uma só palavra: uma verdadeira praça de guerra. Tiros ouvidos para tudo quanto é lado. Só que no meio de toda essa confusão, no meio de tiros, algumas pessoas citaram mais de 80 tiros disparados por este homem completamente fora de si no local. 2 crianças conseguem escapar e um moço adulto também. Há uma informação que o pai de Margarete saiu correndo naquele momento, pois ele sabia que se ficasse, seria imediatamente morto por Alexander. Se ele saísse correndo, teria o risco de Alexander flagrar o ex-sogro correndo e ele então também seria morto. Numa questão de segundos, o pai de Margarete, até então ex-amante de Alexander, ele resolve sair. Como ele viu tantas pessoas feridas, mal podia imaginar que já estavam mortas na porta da casa dele, ele imagina sair correndo para pedir socorro, para pedir ajuda e que voltaria com a polícia, de que ele voltaria com uma ambulância do SAMU ou do Corpo de Bombeiros. Só que não deu tempo.
quando o senhor Carlos deixa aquela casa para tentar pedir socorro, para avisar que dentro daquela casa havia um verdadeiro massacre, havia uma chacina, foi tarde demais. Naquela altura, todos da família já estavam mortos. Naquela altura, apenas 2 crianças conseguiram escapar. E um homem também, que daqui a pouco vai contar para a nossa repórter Tainara Figueiredo o que realmente aconteceu. O que está por trás de toda essa história? Ameaças já estavam sendo feitas? Por toda a ação do crime, vem para mim, por favor, nos leva a crer que Alexander agiu de maneira premeditada. O que isso significa? Que ele pensou passo a passo como mataria a família. A gente não sabe, não é possível afirmar nesse exato instante se naquela altura Alexander estava esperando o estopim da história, como por exemplo a suposta provocação de sua esposa, ou se ali era apenas um instante que antecederia a chacina a ser cometida. Nós temos o repórter Bernardo Armani no local. Nós temos a repórter da Record do Litoral, Fernanda Burger, no local. Mas agora, Edu, eu quero o depoimento de uma das pessoas que testemunharam esse crime brutal. Uma pessoa, gira a foto, por favor, porque essas pessoas têm nome. Dona Daurila, a Maísa, pessoas que infelizmente perderam a vida nesta quinta-feira e que não estão aqui para contar tamanha maldade cometida por esse homem completamente fora de si. Quando o envelope foi aberto, revelando que a criança hoje, com 8 anos, não era de Alexander, para a polícia, a partir do momento da leitura do DNA, já estava tudo claro, já estava tudo definido. Ali, Alexander teria decretado a morte de toda a família. Deixa eu ouvir, por favor, o depoimento de quem sobreviveu e quem testemunhou tamanho massacre hoje em São Paulo. Quando eu escutei 3 disparos, eu acordei, abri a janela da minha casa, que eu moro no sobrado ali. A minha esposa falou, não sai pra fora que é tiro. Aí eu fui ao banheiro, quando eu fui ao banheiro, o vizinho começou a me gritar, me chamando. Seu Antônio, corre, 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 que aconteceu alguma tragédia na casa do seu Carlos. Aí nisso a viatura da polícia já estava passando aqui. E daí eu me troquei rapidinho, vim aqui, quando cheguei aqui já estava essa tragédia feita, né? Muito bem, daqui a pouco, portanto, põe a foto das vítimas aqui, Edu, que eu não consigo mais olhar para a cara desse homem. Por isso que a gente sempre diz, relação extraconjugal nunca dá certo e nunca vai dar certo. Tem alguma dúvida disso, meu caro Percy? Nenhuma. E esse caso que aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo, é uma prova disso. Alexander se torna um exterminador a partir do que ele descobre ser uma tradição. Ele age num núcleo familiar e ataca todo mundo como se fosse um inimigo. Detalhe, ele pode ter um filho clandestino, a ex-companheira não. Essa é a lógica dele, Alexander, o matador. Renata, a esposa, sobreviveu ao tiro disparado pelo Alexander e nós já estamos tentando falar com ela. Mas antes, vamos ao vivo até São Vicente. Daqui a pouco eu falo de um rapaz humorista, fenômeno da internet, os vídeos super viralizados na internet, milhões de acessos, foi morto num tiroteio. As imagens já estão me chegando do Rio de Janeiro, já que eu vou ao vivo com a nossa repórter que está no local. Mas antes, Bernardo Armani, de São Vicente, imagino que os moradores aí perplexos com o massacre, não, Bernardo? Muito, Bate, muito. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a rua aqui está completamente estarrecida. Os moradores não sabem nem mais o que dizer. Muitos já choraram por muitas horas, inclusive, pois o casal que morava aqui, dono dessa casa, o senhor Carlos e a dona Dalila, já viviam aqui há mais de 30 anos. Criaram as filhas, os netos agora, e ninguém esperava por isso. Pegou todo mundo de surpresa. Acordaram com o barulho dos tiros, muitos tiros. Alguns acharam que eram fogos, outros acharam que eram crianças soltando bombinhas. Mas a essa hora da manhã, 6 da manhã, os moradores estranharam. Foram até a janela para ver o que estava acontecendo e começaram a ouvir os gritos de socorro que partiam aqui dessa residência onde tudo aconteceu. Muitos ouviram o seu Carlos gritando, chama a polícia, socorro. Outros gritos também de pavor, realmente. E todos disseram que o atirador
O Alexander chegou bem cedo de moto e parou na rua lateral aqui, e bem longe, lá próximo daquele carro vermelho, ou seja, bem afastado da casa da família, o alvo dele. Ele então caminhou até aqui a casa e conseguiu invadir a residência. Mostrar para vocês aqui, até tem uma inscrição aqui, uma placa dizendo abaixo do número cão pitbull. Mas, segundo os vizinhos, não existe cão nenhum. Era uma forma apenas de a família assustar possíveis ladrões, pessoas que quisessem invadir a casa. O Alexander já sabia que essa placa não era verdadeira e a gente, agora conversando com os vizinhos, acredita que ele tenha conseguido pular esse pequeno muro da residência aqui, ó, ao lado do portão da garagem, que não é muito alto. E uma vez lá dentro, ele conseguiu invadir também a porta que dá acesso à casa e fez esse massacre. Estão todos realmente estarrecidos. A Ana Paula é a vizinha que mora aqui em frente. Era por volta das 6 horas da manhã. Você estava dormindo ainda? Estava dormindo e eu acordei com os tiros. Vários, intermitentes, né? Inclusive, nesse horário, teve um apagão aqui no bairro, isso? Estava tudo escuro. Isso. Inclusive, foi difícil até ligar quando pediram para chamar a polícia, porque acredito que as linhas não funcionaram por causa do apagão. Em vários bairros aqui na Baixada aconteceu. Depois dos tiros, o que mais você ouviu? Viemos aqui para fora e aí o vizinho falou que o Carlos tinha pedido para chamar a polícia, onde a gente tentou. Um outro vizinho entrou para ver o que tinha acontecido depois que não tinha mais ninguém. Aí ele viu o corpo da Larissa e falou: chama a ambulância, né, que tem uma criança caída no chão. Tá bom, Ana Paula vai continuar aqui conosco, Bate, a gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. Muitos vizinhos, olha, já querendo saber informações de velório, pois a família era muito querida aqui na rua, Bate. Ok, Bernardo, eu volto já já. Você vai ouvir sobreviventes, testemunhas. Essa senhora que nos fazia um relato, né, que terminou quando uma criança estava no chão. Todos os detalhes. Nós estamos com 3 repórteres. Eu agradeço a Record do Litoral, agradeço os nossos repórteres aqui, os nossos repórteres detetives do Cidade Alerta, que estão por lá e vão nos trazer todos os detalhes dessa história estarrecedora. Enquanto o Brasil for um país tolerante com assassino, com esse tipo de gente, como esse homem aqui, que acha que a mulher é propriedade dele, olha como é a situação, né? Ele podia trair a mulher, só que a mulher não podia trair ele, na concepção. Quando ele abre o resultado do DNA, ele fica perplexo, porque o filho da ex-amante, que durante 8 anos o chama de pai, o menino que durante 8 anos ele trata como filho de sangue, não era filho dele coisa nenhuma. E aí, de uma hora para outra, ele resolve invadir uma casa e mata a família inteira da ex-amante. Bernardo Armani, ao vivo de São Vicente. Fala, Bernardo. Bate, eu estou agora com o seu Antônio, também vizinho aqui do seu Carlos, da dona Dalila, que moravam já há décadas aqui na rua. Ele chegou a ouvir os tiros. No primeiro momento você até estranhou, achou que não fossem disparos. Eu achei que fosse até bombinhas, né? Porque o dia já estava clareando. Mas quando eu vi mais tiros, eu levantei assustado. A minha esposa falou: não vai abrir a porta porque já deram bastante tiros. Aí logo em seguida eu abri a janela da minha casa quando eu vi uma viatura da polícia passando em alta velocidade. Logo em seguida o meu vizinho ali começou a me chamar, batendo no meu portão. Seu Antônio, corre que fizeram alguma tragédia na casa do seu Carlos. Que ele era muito amigo meu, como se fosse um irmão meu, né? Considerava muito ele. Aí eu corri aqui, quando cheguei já estava a tragédia feita. Os corpos pelo chão, o rapaz já tinha ido atrás dele, o assassino executou ele lá na praça ali, mais adiante. A informação que nós tivemos foi essa mesmo, que o seu Carlos, ele conseguiu aqui, ó, sair da porta aqui da residência, tem até manchas de sangue ainda aqui na porta, e ele fez, mesmo ferido, fez esse trajeto aqui, correu nessa rua lateral, mas foi perseguido pelo atirador, que estava com a moto aqui nessa rua também. Um outro vizinho viu o momento que ele estava recarregando a arma, é isso? Isso. O outro vizinho aqui próximo abriu a janela de um sobrado que ele mora aqui próximo
e viu ele recarregando a arma e ainda disparou alguns tiros em direção ao Carlos, que estava correndo, tentando fugir dele. E não acertou, mas quando ele pegou a moto, ele foi atrás, conseguiu acertar e lá ele executou o Carlos, acabou de executar, infelizmente. Uma pessoa do bem que não fazia mal a ninguém, pelo contrário. Tanto é que essa nossa esquina aqui constantemente tem acidentes aqui e tanto ele como a esposa dele sempre eram prontos a socorrer as vítimas, ajudá-los no socorro, só fazia o bem, enfim. Entendeu? Pessoas do bem, infelizmente perderam a vida de uma maneira banal dessa, né? Drástica dessa, uma tragédia dessa. Seu Carlos, que era padrasto da Margarete, que seria essa moça com quem o atirador se relacionou no passado, era uma pessoa muito benquista aqui na comunidade, no bairro de São Vicente, até porque ele fazia um trabalho em um lar de idosos e levava uma palavra de conforto. Ele ia na casa dos idosos, na verdade. Ele era um cristão, era um servo de Deus, né? Então ele ia na casa, alguém da Irmandade Cristã que estivesse enferma, ele ia na casa dessas pessoas que estivessem enfermas, fazia uma reuniãozinha de enfermo, para levar uma palavra de conforto, tanto para o enfermo como para os parentes, entendeu? E estava sempre disposto a servir a Deus, assim, na boa vontade dele, né? Qual é o sentimento dos vizinhos agora, horas passadas depois disso tudo? Dor, pelo menos de minha parte, muita dor, angústia, tristeza, e vai ficar saudade, né? E um grande amigo que mora aqui do lado, entendeu? Obrigado a seu Antônio. Todos os vizinhos compartilham desse sentimento aqui com quem nós conversamos. Daqui a pouco a gente traz informações, Bate, dos sobreviventes dessa tragédia, inclusive 2 crianças. Pois é, são 2 crianças e a gente está tentando falar, o nosso produtor Pedro está em São Vicente, Bernardo, tentando conversar com a Renata, que é a testemunha mais importante. Porque, segundo as informações, foi algo que a Renata teria dito para o Alexander que teria culminado nisso. É claro que ela não pode ser culpada nunca por um massacre como esse. Quem pegou a arma e atirou em todo mundo, quem acabou com as 5 pessoas, foi esse maldito desse Alexander. Agora, a Renata está no hospital viva e bem. Ela vai nos contar, eu espero que o Pedro consiga o contato com ela, para ela nos revelar como foram esses momentos, quem era esse homem, conversar com o responsável dessas 2 crianças. Havia já ameaça? Alexander dava sinais que estava prestes a cometer o pior? Um rapaz descobre o resultado do exame de DNA. Agora, o que falta ser esclarecido, Percival, né? Pode rodar aí com a imagem das vítimas, por favor. Tirando esse homem que estava aparecendo, né? Todas essas pessoas foram assassinadas por ele, todas. Todas as pessoas foram assassinadas. Falei uma coisa óbvia, né? Claro que ele tirou a vida, mas os outros foram assassinados por ele. A criança tinha 8 anos de idade, por que só agora resolvem fazer o DNA? Ele teve um relacionamento extraconjugal. O Alexander se envolveu com a Margarete durante um tempo e desse relacionamento extraconjugal, eles tiveram um filho, quer dizer, ele achava que tinha tido um filho com a moça. Hoje a criança tem 8 anos de idade. Vem para mim, por favor. A gente não sabe ainda em que condições houve uma conversa 8 anos depois para descobrir de quem é a paternidade da criança. Não sei se viram alguma diferença no rosto da criança, que não parecia com ele, e isso despertou a ira, ou então porque a Margarete, a ex-amante dele, disse algo que fez com que ele suspeitasse. Enfim, e eles resolveram fazer o exame de DNA. Quando ele vai abrir, Percival, o envelope do DNA, ele estava certo que a criança era dele, certo que o menino que chamava ele de pai era filho de sangue, mas não era. E o resultado é isso daí, olha, nessa casa. Ele descobre isso, conversa com a mulher dele, a esposa oficial, a Renata, e fala: ô Renata, você acredita que o filho que eu tive com a Margarete não é meu? Aí a Renata diz: como é? É isso que eu tô te dizendo. Vem pra mim, por favor. O filho que eu tive com a Margarete não é meu, não é filho de sangue. E segundo a polícia, eu queria muito ouvir a Renata, diz que a Renata fez assim alguma insinuação, falando assim: quem mandou? Traiu, levou. Você não traiu para ter ela? Você não quis pular o muro para ter uma amante? Ah, fez filho com amante?
Tá aí. Quem traiu, levou. Não tem a música do Gustavo Lima? É. Alguém destilou um veneno nessa história. Ela, a esposa, destilou esse veneno. Só que a destilar um veneno, tudo bem, ela podia ter ficado quieta, né? Apesar que é difícil ficar quieta. Eu não sei se essa mulher atual que foi traída nesse caso. Deve ter sido. Não sei. A Renata está viva. Ela tomou tiro, mas está viva. Aí, Percival, o que ele faz? Eu vou até a casa da Margarete. Ele atira na esposa, recarrega a arma e vai procurar a ex-amante. Olha que ponto chega a situação. Quando ele chega na casa, ele vai direto em direção à Margarete. Mostra a foto. Todas essas pessoas estavam dentro da casa. Todas estavam dentro da casa. E foram mortas covardemente pelo Alexandre. O Alexander não deixou chance para que essas pessoas se defendessem. Elas foram atacadas covardemente. Tiros e mais tiros disparados hoje em São Vicente, no litoral de São Paulo. Daqui a pouco, inclusive, eu vou conversar com uma pessoa que conseguiu escapar com vida, não sei como, porque a arma tinha muita munição, tinha muita bala ainda para ser disparada. E o seu Carlos, né, que é um homem religioso, que visitava asilos, Percival, para dar uma palavra amiga, para entreter os velhinhos, o seu Carlos, de 57 anos, o pai da Margarete, quando vê aquela chacina com todo mundo já caído no chão, com todo mundo já sangrando, ele tenta fugir da casa. Num instante de segundos. Ou eu fico aqui e aceito logo minha morte, ou eu vou correr para pedir socorro para os bombeiros, polícia, pedir ajuda e tentar escapar. Já que a esposa dele não conseguiu, já que a filha dele não conseguiu, já que, aliás, os netos dele, né, a neta dele, a Larissa, de 19 anos, não conseguiu, a filha de 39 não conseguiu, a filha Margarete, de 41 anos, não conseguiu e a sua senhora esposa, dona Daurila, de 65 anos, não conseguiu. Vem para mim, por favor. Só que, meu Deus, quando o seu Carlos deixa a casa, meu caro Percy, meus amigos do Brasil, ele toma tanto tiro que morreu ali mesmo. Olha as imagens lá do local, que barbaridade. Eu vou ao vivo até o local que foi palco desse massacre, conversar com Bernardo Armani. Na sequência eu falo com um dos sobreviventes. Fala, Bernardo. Bate, é impressionante, mas todos os vizinhos com quem conversamos aqui, ninguém conhecia ou sequer tinha visto antes o Alexander aqui pela rua. O filho da Margarete, vocês sabiam quem era o pai, que era o Alexander, supostamente? Não, não sabia, não conhecia, não tinha visto nunca. Outros vizinhos que você conversou também, ninguém sabia da existência dele? Não, ninguém. Não. Ana Paula aqui, Bate, inclusive, mora na casa em frente, ouviu os tiros. Logo naquele momento, você percebeu que se tratava alguma coisa na casa do outro lado aqui da rua? Sim, porque aí o seu Carlos saiu gritando, chama a polícia quando ele saiu da casa. E aí se viu que era algo mais sério, né? E as pessoas também começaram a comentar. Quando eu saí de casa, eu me deparei com essa cena. Depois que o atirador ainda saiu da casa perseguindo o seu Carlos, você foi para a rua, os vizinhos também. Você conseguiu entrar na casa? Eu entrei na casa, um vizinho entrou primeiro, viu a Larissa caída. Aí ele pediu para chamar o SAMU. Todo mundo estava tentando, todos que estavam na rua. Quando uma pessoa que estava conseguiu, ele passou o celular para mim. Aí eu entrei na casa, que conforme a policial que me atendeu, pediu para saber quantos corpos tinham. Eu falei, vou ter que entrar, né? Aí eu vi a Larissa, depois a dona Dalila, e falei que não iria mais entrar na casa, porque senão eu teria que passar por cima dos corpos, que eles estavam no corredor, as duas. Logo aqui no quintal, você já viu vítimas caídas? Sim, no meio do quintal e do corredor que elas estavam, né? Então, do meio do quintal para o fundo. Já sem reação alguma? Sim, elas estavam inanimadas já. A única vítima ferida que saiu daqui ainda com vida foi a Larissa. Seria sobrinha da Margarete, Não, é isso? A filha da Maísa, da irmã da Margarete. Maísa, isso. Foi a Maísa que foi para o hospital. Mas aí chegou no hospital, depois nós soubemos que ela havia falecido já. Não aguentou os ferimentos. E Bate, 3 pessoas conseguiram escapar dessa tragédia. Um homem,
e 2 crianças. Um deles, o cunhado da Margarete, que, pelo que vocês souberam, se trancou no banheiro com esses 2 meninos e quando o atirador saiu de casa, ele conseguiu tirar as crianças aqui do local e salvou a vida delas, Bate. Foi um verdadeiro herói, né? O Robson. Vem para mim, por favor. E eu lamento muito, né? Pode pôr o Robson aqui, eu já volto com você, Bernardo. O Robson, infelizmente, perdeu a companheira dele, que é a Maísa, uma menina de 39 anos, uma senhora de 39 anos. Mas conseguiu se safar de tudo isso. E o Robson também, ele salvou as 2 crianças. Robson, minha solidariedade por esse momento difícil. Eu sei que você está aí no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento do corpo da sua esposa. Se você puder, por favor, nos contar o que é que você se lembra de hoje de manhã durante a tragédia. Então, boa noite, Bate. Então, o que eu me lembro é... A gente estava dormindo, né? Eu, minha esposa, meu filho, na outra casa, na casa da frente. E acordamos com o barulho dos disparos do tiro. Então, nessa hora, minha esposa se desesperou, eu também. Ela acabou saindo da casa, da nossa casa, né? E foi até a casa da minha sogra, que era atrás. E nisso, eu fui atrás dela junto com meu filho. Só que a minha esposa foi na frente, eu escutei mais disparos e eu acabei voltando para trás, para dentro de casa. Peguei meu filho, voltei para trás, tranquei a porta da minha casa, fui pro banheiro, me agachei e fiquei com meu filho lá até parar os disparos, até esse rapaz aí que fez essa atrocidade aí com a minha família ir embora. O Alexander, você já conhecia ele? Como é que era a sua relação com ele, se é que existia algum tipo de relação? Não existia porque eu não conhecia ele, não. Nunca tinha visto ele. Nunca tinha visto, não. Você soube de toda essa confusão envolvendo a Margarete, o DNA e o Alexander? Não, sabia pouca coisa. Não comentava muita coisa, não. Era muito reservada. Não sabia, não. Só soube 2 dias atrás agora que tinha dado negativo. E eu, assim, a gente fica sem entender porque deu negativo. Ele fazer essa atrocidade toda, não dá para entender. É muito difícil entender. Não tem palavras para dizer, para a gente entender isso que aconteceu. Ou seja, o Robson, ele descobre que não é pai e vai e mata sua mulher e tenta matar você e as crianças também. Não, então, que eu soube na delegacia, que eu fui fazer o depoimento, que ele alvejou primeiro a esposa dele na casa dele, acho que, se eu não me engano, no Samaritá, né? E de lá ele veio pra cá pra acabar com todo mundo, né? Ele tava com mais munição, né, nas mãos, com uma caixa de munição e veio para acabar com todo mundo mesmo. E ali foi Deus que me guardou meu filho e guardou também o Vinícius, que viu tudo aquilo, tudo aquela cena. Ele se cobriu com o cobertor para escapar da morte, né, no caso. Agora me fala uma coisa, o que você se lembra, você viu o rosto desse homem, o que ele dizia, o que ele gritava na hora em que ele disparou para matar toda essa gente? Não vi, não cheguei a ver ele. Nunca tinha visto ele, não cheguei a ver ele, não. Eu só escutava os gritos da minha sogra, da minha enteada, do meu padrasto também, gritando pelo polícia, chama a polícia. Até que ele correu, né? Esse meliante também foi atrás dele, eu vejo ele lá, depois de 2 quadras, eu vejo meu sogro, né, de frente à padaria, e só via aí, só a gritaria mesmo dos meus familiares na hora, só mesmo. Como que você conseguiu escapar de tudo isso, Robson? Como que você conseguiu escapar de tudo isso? Então, como eu te contei, eu fui até o meio do quintal, né, eu vi aquela cena tudo e voltei com meu filho para dentro de casa e tranquei a minha porta. Fui pro banheiro e fiquei ali com meu filho até passar tudo isso aí. Até parar os tiros e esperei um pouquinho. Só saí quando os vizinhos entraram ali no meu quintal, aí que eu saí com meu filho para ver o que tinha acontecido.
Eu lamento muito, viu, Robson, porque embora você tenha conseguido salvar as crianças, a cena quando você encontra a tua esposa morta na casa deve ter sido, né, a pior cena do mundo, que nada jamais vai fazer com que essa cena se apague, né, ou que a justiça seja feita. Até porque a gente queria esse homem vivo, né, para olhar na cara dele e saber que ele ia comer o pão que o diabo amassou nas prisões do Brasil. É difícil. Agora só Deus para me confortar e me dar força, né? Olha, que você tenha força, Robson, que você consiga cuidar do seu filho, criar o seu filho. E eu lamento muito pela morte da Maísa. Um abraço para você, tá, Robson? Tá bom, muito obrigado, Bate. Obrigado pela força e pela atenção também. Deus abençoe você também. Sabedoria, e você vai estar nas nossas orações. Deixa eu ver a reportagem inédita. A Tainara foi até o local. São Vicente escureceu na manhã desta quinta-feira. Uma queda de energia elétrica causou um apagão geral na região. Era por volta das 5 da manhã. Mesmo horário que um homem, em fúria, decidiu matar uma família inteira. Só em filme mesmo e na televisão que a gente pode ouvir. A maioria dos moradores ouviu os tiros que causaram a chacina. Nesta cidade do litoral de São Paulo, 70 quilômetros distante da capital paulista. Quando eu escutei 3 disparos, eu acordei, abri a janela da minha casa, que eu moro no sobrado ali. A minha esposa falou, não sai pra fora que é tiro. Daí eu fui ao banheiro, quando eu fui ao banheiro, o vizinho começou a me gritar, me chamando. Seu Antônio, corre, 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 que aconteceu uma tragédia na casa do seu Carlos. Aí nisso a viatura da polícia já estava passando aqui. E daí eu me troquei rapidinho, vim aqui, quando cheguei aqui já estava essa tragédia feita, né? Eu contei 8, eu falei, 8 não é tiro, né? Porque a arma não tem tudo isso. Mas aí ele ia carregando, né, a arma. Alexander é o assassino. Ele teria cometido o crime porque descobriu que não é o pai de um menino de 8 anos de idade. Pelo que eu fiquei sabendo, ela pediu para fazer o exame e aconteceu que deu negativo e não sei por que cargas d'água ele veio e cometeu essa atrocidade aí. A criança é filho de Margarete Neto Pinheiro de Jesus, de 41 anos. Ela teve um relacionamento breve com Alexander, que já era casado, e engravidou. Recentemente, após um exame de DNA, Alexander descobriu que não era o pai da criança e se revoltou. A motivação desse crime é um DNA? Um DNA que deu negativo e não sei por que ele acabou fazendo isso. Ele já estava tendo um relacionamento conturbado com a Margarete? Como é que é a relação deles? E foi um caso rápido, uma vez só. Eles saíram uma vez e aconteceu isso. Ela engravidou? Engravidou, mas não era dele. O problema é que não era dele e acabou fazendo isso. A fúria de Alexander causou a morte de 5 pessoas. Da Margarete, ex-amante. Da mãe dela, da Aurila das Graças Neto Neves, de 65 anos. Do padrasto, Carlos Alberto Neves, de 57 anos. Da irmã, Maísa das Graças Pinheiro Silva, de 39 anos. E da sobrinha, Larissa Pinheiro Dumont, de 19 anos. É uma tragédia muito triste, porque eram vizinhos que a gente amava muito, né? Alexander também tentou matar a atual esposa, que teria, segundo informações, feito chacota com o resultado do DNA. Renata foi baleada e está internada fora de perigo. Essa casa com o portão marcado com sangue é o cenário do crime. Muitos gritos, muitos gritos. Lembra mais ou menos o que estavam falando? Não, eles chamavam polícia, né? Pediam a polícia e tanto é que a gente... Mas os tiros foram muito rápidos e foram muitos tiros. Quer dizer, todo mundo aqui, a vizinhança, ouviu os tiros. Foi muito tiro. Gente, horrorizante. Foi horror. As informações sobre como tudo aconteceu ainda são preliminares. Somente a perícia poderá apontar a dinâmica dos fatos. Mas o que se sabe até o momento, de acordo com relatos da família, é que Alexander chegou aqui na casa por volta das 5 horas da manhã. Aqui do alto do terraço da casa, que fica exatamente em frente, a gente tem uma visão privilegiada do local do crime. Alexander, após pular o muro, foi para a casa que fica ao lado, à direita, que é a casa da irmã da Margarete.
mulher com quem ele se relacionou. O primeiro disparo dado pelo Alexander foi contra a ex-cunhada. Ela levou um tiro na cabeça, foi socorrida para o hospital e acabou falecendo na unidade de saúde. O marido da ex-cunhada também estava na casa, mas não foi atingido pelo disparo, bem como o filho do casal, uma criança que tem menos de 10 anos de idade. Eu voltei com meu filho, né, para casa, fechei a porta e fiquei com ele lá dentro até esperar acontecer tudo isso. Assim que o Alexander disparou contra a Maísa, que é a irmã da Margarete, ele foi para a Casa dos Fundos, que é a casa da ex-companheira dele. Lá estavam a Margarete, a mãe dela, o padrasto. A esposa de Alexander foi a primeira a ser baleada, na casa do casal. Robson, marido de Maísa, o filho dela e o filho de Margarete são sobreviventes do massacre. Ainda em choque, o porteiro tentou contar como tudo aconteceu. Diz o vizinho aqui que viu ele, acho que pulou, foi em casa primeiro, não conseguiu abrir a porta, na minha porta, né? E foi no fundo. Aí que aconteceu tudo isso. Aí minha esposa saiu de casa, né, dentro de casa, e foi até os fundos também para ver o que estava acontecendo. E nisso aconteceu tudo isso aí. As duas crianças que estavam na casa estão traumatizadas. O filho de vocês tem que idade? Tem 7. Tá, imagino que traumatizado. Ele tá com quem? Ele tá com a minha mãe. Ele nem sabe que a mãe faleceu, a irmã também. Ele tá lá com a minha mãe, brincando. E o filho da Margarete? Então, ele que saiu no meio dos corpos, né? Com a mão pra cima. Eu peguei ele e trouxe pra fora. Ele tá em choque também, né? Presenciou tudo, né? Presenciou tudo. Durante toda a manhã, a movimentação em frente à casa da família assassinada foi grande. O serviço funerário fez a retirada dos corpos. O pai de uma das vítimas, da Larissa, de 19 anos de idade, está auxiliando a abertura do portão para que o carro da funerária possa entrar no quintal para que os corpos sejam retirados. Os familiares estão reunidos numa casa que fica exatamente ao lado do local do crime. Eles estão aqui acompanhando todo o trabalho da polícia. Vários curiosos também estão aqui na rua acompanhando esse trabalho. Foi uma notícia que chocou a todos logo pela manhã, nas primeiras horas do dia. A gente vê agora duas parentes que entraram na casa justamente, acho que para ajudar na identificação dos corpos das pessoas que foram assassinadas hoje cedo. A cidade de São Vicente está chocada. O bairro onde aconteceu essa tragédia está de luto junto com os parentes da família assassinada, de forma cruel. Uma tragédia, porque matar uma família inteira, uma pessoa fraca, né? Uma pessoa muito fraca, covarde. A gente acha que isso é só na televisão, né? Mas a gente, quando vê assim acontecendo aqui, principalmente aqui no nosso bairro, a gente fica aterrorizado, né? Uma pessoa saiu agora da casa onde aconteceu o massacre e vai conversar pela primeira vez com o Bernardo, não é, Bernardo? Bate, um grupo de parentes chegou pela primeira vez agora aqui de volta à casa depois dessa tragédia. Eu estou aqui com a Lilian, que é prima da Margarete, seria o principal alvo do atirador. Estava falando que lá no terreno são duas casas, é isso? E numa morava o seu Carlos e também a esposa, e na outra, a outra filha, a Maísa, do seu Carlos e da dona Dalila. Na casa da frente morava a Maísa, o esposo e um filho, né, o pequenininho, que foi o que ele conseguiu salvar. E na casa de trás morava a tia Dalila, o tio Carlos, a Margarete, a Larissa e o filho, o suposto filho do rapaz que fez toda a tragédia. Ele costumava frequentar aqui? Então, diretamente não, né? Pelo que a gente sabe, ele não frequentava assim diariamente. Era mais um contato com a Margarete mesmo, entendeu? Ele não tinha tanto contato com o menino, não. E essa questão do DNA? A família tinha que o filho era do Alexander, ou já era algo revelado que a Margarete já havia anunciado que o filho não era dele? Então, essa é uma questão muito pessoal dela, então ela não foi uma coisa explanada, a família, né? Foi dito para a mãe
A mãe disse para, né, a tia Dalila disse para minha outra irmã, uma das irmãs da Margarete, a Adriana, ontem de madrugada. Ela mandou que tinha saído o teste do DNA e que ele não tinha dado negativo, né? Com isso, a gente acredita, por alguns indícios, a minha irmã fala, que ele já vinha ameaçando a Margarete, né, de algumas coisas, tentativa de assalto e não era assalto, e aí acredito que ela não queira ter falado. E aí, hoje aconteceu essa fatalidade aí dele entrar na casa e acabar matando, né, 5 pessoas. Ela já tinha passado por situações de perigo, então, como tentativas de assalto? Pelo menos foi isso que foi dito pra gente, né? Que já tinha tido uns 2 episódios de um rapaz de moto chegar próximo e tentar fazer alguma coisa e ela entrar pra dentro de casa, mas nada comprovado que pudesse ser ele. Ela suspeitava dele. Ela suspeitava, mas nada comprovado. Inclusive, ele nunca registrou essa criança, né? Não. Como é que era o convívio com esse filho que seria dele? Isso eu já não consigo te dizer porque eu não convivia diariamente com eles. O que eu sei é que ele não tinha esse convívio com o menino. Até mesmo ele não dava nada, sempre quem manteve, sustentou foi a avó e o vô, no caso, né? A tia Dalila e o tio Carlos, sempre que sustentaram. A gente perdeu o contato com o litoral de São Paulo, mas já deu para entender, né, que tudo foi premeditado, né? Pela entrevista dela, tudo foi premeditado.